os caminhos tortuosos da vida. Como explicar determinadas coisas? Como explicar determinadas situações, ocorrências, fatos? Não dá. Tem muita coisa que não tem explicação. Não tem. Será que alguém lá de cima manobra, escreve determinadas histórias? Será que existe destino? Não sei. Uma história que me foi contada, você vai entender. Foi Edgar que me contou. Edgar é baiano. Edgar nasceu numa cidade pequenina, na região de Itabuna. Não é Itabuna, é uma cidade pequena na região de Itabuna. Edgar, filho de uma família muito boa, mas uma família extremamente pobre. Como pobre é a região. Edgar, filho pobre de uma família pobre, porém um rapaz decente, sempre estudioso, já cedo começou a trabalhar no cacau, que era, principalmente no passado, era a principal fonte de renda da região. Ele, Edgar, seu pai trabalhando no cacau, a mãe trabalhando no cacau, os irmãos trabalhando no cacau, ele trabalhando no cacau e estudando. Ele tinha sonhos, ele queria estudar, vir para uma cidade grande, sair do cacau, sair da pobreza, sair de uma quase pobreza de mendigo. Ele e a família dele ganhavam merreca, verdadeiras merrecas. Ele, Edgar, ele conheceu Edna. O pai de Edna era atravessador. Atravessador é o homem que compra e revende. O pai ia em plantações menores de cacau, não em grandes fazendeiros. Em pequenos sítios comprava a produção e revendia. Era um homem que ganhava bem. Não era rico, mas para a região era um homem de posses. Para a região era um homem de posses. O pai de Edna era um homem metido. Sabe aquele homem duro, rígido, que acha que é sangue azul? Ele se achava sangue azul. Edgar e Edna começaram a namorar. Namorico de 15 anos, 16 anos, mais ou menos os dois a mesma idade. Durante um tempo, esconderam aquele namoro, mas numa cidade pequena, não dá para esconder muito tempo um namoro. O medo de Edna: quando meu pai souber, ele me mata. Quando meu pai souber, ele me mata. Ela sabia. O pai dela tinha sonhos maiores para ela. O pai dela queria casá-la com um rico, com um milionário, com alguém da sociedade, e não iria admitir o namoro com Edgar. Edgar era bom, mas era extremamente pobre. O pai metido a sangue azul, metido a nobre, não iria permitir o namoro. O namoro foi continuando, algumas pessoas ficaram sabendo. O pai de repente descobriu, alguém contou, e o pai ficou doido da vida. O pai ficou louco da vida. Edna namorando com aquele pobretão, Edna namorando com aquele rapaz. Não importava que ele era bom, mas o que ela queria da vida? Iria ter uma vida que nem a mãe dele, que nem o pai dele, colhendo cacau. O pai proibiu, terminantemente o pai proibiu aquele namoro, mas terminantemente mesmo. Se você se encontrar com ele, você vai ver o que te acontece a você e a ele. O pai proibiu,
Mas amor é amor. E amor de jovem ninguém controla. Eles continuavam se encontrando bem às escondidas. O pai descobriu. O pai descobriu. Meu Deus, foi um Deus nos acuda. No meio da rua, na praça principal, o pai deu uma surra na filha. Na praça da matriz, na praça da igreja. Quando ele viu os dois juntos, o pai dela ficou doido. Bateu nela, xingou o Edgar, proibiu. E no dia seguinte, ele mandou o Edna para o Rio de Janeiro. Aonde ele tinha parentes, o pai dela mandou o Edna para lá, para o Rio de Janeiro. Edna foi chorando, Edgar ficou chorando. Foi o fim do romance, foi o fim do namoro. E o tempo passou. Edgar, desesperado, queria levantar aonde estava a Edna. No começo, ele sabia era rio, mas o rio é imenso. Aonde no rio, ele descobriu endereços. Escreveu cartas e nunca obteve uma só resposta. Ele nunca obteve uma só resposta. E o tempo continuou a passar. Há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. Edgar, desgostoso, extremamente desgostoso mesmo. Edgar sai daquela pequena cidade. Concluiu ali o 2º grau e veio para São Paulo. Aqui deu sorte. Aqui ele deu sorte, conseguiu um emprego razoável, conseguiu entrar em faculdade, conseguiu se formar em administração, isto com muita luta, mas muita luta mesmo. Ele lutou, se esforçou, comeu o pão que o diabo amassou, mas se formou. Um rapaz esforçado, mas nunca esqueceu Edna. Muito pelo contrário, ele se lembrava dela em todo instante e tinha raiva disso. Ele que dizia, ela pelo menos poderia ter respondido uma carta. Ela pelo menos poderia ter respondido. Mas ele não conseguia esquecer, tinha raiva disso. Ele tentou namorar sério algumas vezes, mas cada vez que o romance esquentava, ia ficando mais sério, ele percebia, ele não gostava. Ele só gostou de Edna em sua vida. Ele só gostou dela e não tinha mais noção. Mas ele iria casar por casar. Iria casar para ser infeliz. Cada vez que ele ia beijar uma mulher, ele via na frente dele Edna. Parecia obsessão, doença. Parecia doença. Ele viu o tempo passar. Completou 35, 38, 40 anos. Naquela firma, ele foi progredindo. Foi chegando a cargos de chefia. É um homem direito, esforçado, inteligente, competente. Nunca mais voltou para a Bahia. Seu pai morreu, sua mãe morreu, seus irmãos mudaram. Às vezes, ele pensa até, eu vou dar uma chegada lá, mas não conhece ninguém. Muito tempo se passou. As últimas notícias, a família de Edna também se dispersou. Não tem mais nada, a cidade mudou completa e totalmente, é tudo diferente. Ele completou 45, 50 anos. 50 anos. Solteiro. Solteiro por convicção. Solteiro porque nunca mais conseguiu gostar de mulher nenhuma. Saiu, passeou, namorou, até noivou.
mas casamento não. Ele nunca esqueceu de Edna. Ele mesmo conta, tem noites que ele sonha a noite inteira com ela. O tempo continuou a passar. Ele agora é um homem de 61 anos de idade. Quanto tempo? 40 anos se passaram. 40 longos anos se passaram. Ele agora é gerente daquela multinacional. Gerente não, é diretor. Um homem que trabalha há 30 e tantos anos na mesma firma. Um homem competente, mas competentíssimo. Super competente. O destino escreve histórias que as mentes mais imaginativas são incapazes de arquitetá-las. Foi num determinado dia. Havia uma lista de corte. Ele, como diretor, era o encarregado de escolher aqueles que iriam para a lista do bilhete azul. A lista do bilhete azul. Ele pega as fichas. É uma missão difícil para um chefe. É uma missão difícil escolher quem sai e quem fica. Ele pegou uma ficha, outra ficha, outra ficha. Aquele homem de 50 e poucos anos ser mandado embora. Ele pega a ficha de Heraldo. Ele pega uma ficha... Heraldo... Nossa, era da mesma cidade dele. Quando ele pegou a ficha e viu o nome, o que chamou a atenção primeiro foi a cidade aonde aquela pessoa que estava para ser mandada embora, entre outras, havia nascido. Era a cidade dele, da região de Itabuna, na Bahia. Ele olhou o nome, era o sobrenome da Edna, mas sobrenome comum. Sobrenome Silva, Silva Souza, sei lá o sobrenome completo, mas tinha Silva, nome muito comum. Mas ele é da mesma cidade dele, ele manda chamar a pessoa na diretoria. Chega um um homem, 50 e poucos anos, trêmulo, pensando em ser mandado embora. Você, e ele fala a cidade. Eu sou. Nasceu lá, nasci. Eu também nasci. Ah, o senhor nasceu também? O senhor é... Sabe, o destino é impressionante. O destino é impressionante, se é que é destino. Se não for coincidência, mas é coisa demais para ser coincidência. Era irmão da Edna. Era irmão mais novo da Edna. Ele, de repente, ali, 40 e tantos anos depois, ele encontra aquele que na época do namoro da proibição era um garotinho, era um menino, um moleque. Ele pergunta, seu pai, meu pai morreu. Sua mãe, minha mãe morreu. Você não tinha uma irmã de nome Edna? Eu tenho uma irmã de nome Edna. E aí a história vem à tona. Edna mora no Rio. Edna nunca esqueceu Edgar. Edna nunca casou com ninguém, nem sequer namorou. Ela encasquetou com aquele romance de juventude. É professora. É professora no Rio de Janeiro. É professora no Rio de Janeiro. Edgar conversa com aquele rapaz, com aquele homem que não foi mandado embora, evidentemente. Ele vai para o Rio e se encontra com Edna. Ela nunca recebeu uma carta dele. Provavelmente a tia rasgava as cartas que ele mandava. Edna, 60 anos.
eles 61. 40 anos depois se reencontraram. 40 anos depois, coincidentemente por uma trama do destino, voltam a se encontrar. Nem ele nem ela, um não tinha esquecido o outro. O tempo não mata o amor verdadeiro. Eles esperaram. Sem saber que estavam esperando, esperaram. E agora, neste final de outubro, eles vão se casar. Vão se casar, sabe aonde? Na Bahia. Em Salvador, na Bahia. Numa igreja de Salvador, na Bahia. Ele com 61 anos, ela com 60. Bonita história. Bonita história. Mas tem gente que fala, perderam 40 anos. Perderam 40 anos. Não sei se perderam, mas o amor ganhou. O amor ganhou e eu digo, os caminhos tortuosos da vida escrevem histórias que as mentes mais imaginativas seriam incapazes de arquitetá-las. Tem coisa que a gente nem acredita. Tem fatos que parecem mentira. O casamento neste final de ano, numa igreja em Salvador. Muito bonita a história. Muito bonita. Uma história não de crime, mas de amor. De amor. Ah, entendo. O pai dela quebrou. O pai dela morreu pobre. Com a queda do cacau, o pai dela morreu muito pobre. Sei lá. Repito, os caminhos tortuosos da vida, não sei. Destino, não sei.